Para ter o work permit, tens que fazer entrada do asilo. Sim, tem que dar entrada do asilo. Sem a entrada do asilo, você não tens como não. Como trabalhar. Não tem como obter o work permit, porque a aplicação do asilo é que te facilita ter o work permit para trabalhar, enquanto você espera a tua audiência no tribunal. Então, eu acho que eles entendem que se você permanecer sem trabalho, não tens como fazer a tua vida de forma temporária, enquanto você está a esperar a decisão da imigração, se será documentado, ou se será entregue um documento para permanência ou não. Mas imaginemos que a tua audiência daqui a 3 anos. Então, eles têm que procurar uma política que vai facilitar os imigrantes conseguir um documento para trabalhar, para auto se sustentar. Porque se o governo pegar todas as pessoas e custear todos os dias, será difícil. Então, o governo consegue entender que deve dar um documento, autorização de trabalho, em que você consiga trabalhar, consiga pagar sua casa, comprar seu carro, comprar o que você precisa naquele momento, até esperar o dia da audiência no tribunal. E quando você terminar, vai te facilitar. Então, não será mais da responsabilidade do governo. Então, eu acho que é uma política boa, mas é uma política que muita gente não entende. A gente pensa que é complicado, não é complicado. A diferença é que é muito tempo, são 150 dias equivalente a 5 meses. Okay. Mas, para muitos entender, eu vou tentar explicar isso aqui. Os 5 meses dado, mais um mês que é para aplicar o work permit. Total faz tipo já 6 meses. 6 meses. Esses 6 meses, para pessoas inteligentes, o que acontece? O que eu consigo entender é que nos 6 meses, enquanto você espera o work permit, você pode muito bem fazer formação de inglês, aprender o inglês. Porque eles conseguem entender. 6 meses de espera? Sim, 6 meses. Porque as pessoas em Angola, em 3 meses já falam inglês, em 2 meses já conseguem falar já inglês, algumas coisas. Sim. Então você está num país em que todos os dias vai ouvir inglês e está 6 meses na formação de inglês. Claro que você consegue ouvir inglês e consegue se adaptar. Então, enquanto você espera o work permit e tiver 6 meses de espera fazendo formação de inglês até obter o documento, você consegue ter noção de falar inglês, consegue ter interação. E como é que você vai estudar inglês? Chegando aqui, o Estado é que vai pagar ou você vai pagar? Bem, aqui existem algumas políticas de facilitação em termos de formação de língua. Por exemplo, temos colleges. Os colleges daqui, formação de inglês, para nós é gratuito, mas o governo paga para nós. Paga no college e nós vamos só apenas fazer o teste. O governo paga para a pessoa aprender. Para a pessoa aprender o inglês. Isso é geral. Isso é geral. Quem quer aprender inglês vai no college, leva sua documentação, faz a tua inscrição, vai fazer o teste. Este teste é que vai facilitar. Se você já não fala, qual é o teste que vai fazer mais? O teste para saber o nível do conhecimento que você tem sobre inglês. Tendo o nível 0, nível 1, nível 2, é onde vai fazer seleção e onde você será enquadrado. Por exemplo, imaginemos que a pessoa tem noção de inglês, já fala inglês, e vai fazer o teste. A tua percentagem é que vai fazer com que o college coloque num certo lugar. A tua percentagem da prova? Da prova, sim. Você fez a prova, imaginemos que você teve uma nota normal. Vamos ver, essa nota aqui, vamos lhe inserir no segundo nível. Com esta aqui, não. Este não precisa mais passar no primeiro nem no segundo, vamos colocar no terceiro nível. Não, este vamos colocar no nível 1. Não, este deve colocar no nível 0. Então, essa prova é uma prova que vai facilitar o college saber até que ponto você tem um conhecimento sobre inglês. Okay. É mais ou menos agora, isso. Para work permit, que estamos aqui a falar do famoso work permit, que tens que esperar 5 meses, que são 150 dias, e depois mais um mês de aplicação. Será que todo mundo chega a receber no mesmo número de contágio? Não, vai diferenciar em alguns dias. Imaginemos que aplicamos no mesmo dia. Os 150 dias vai chegar no mesmo dia, porque aplicamos juntos no mesmo dia, 150 dias. Mas ao fazer a aplicação, vamos aplicar, por exemplo, também vai fazer uma aplicação no mesmo dia, mas ao receber não vamos receber no mesmo dia, por causa do número da letra. Se calhar a tua primeira letra começa com A, outros B, outros C, mas ao receber sempre os A são os primeiros. Se calhar o seu K, por exemplo, você tem o nome Candolo, tem o nome Antônio, o Antônio vai receber sempre o primeiro, o Candolo vai receber depois, porque a ordem alfabética conta.
Sim, fica. Mas então, não tem pessoa que chega a passar tipo 7 meses. Não, é difícil. Pode chegar, se calhar houve interrupção do relógio, isso que eu estava a explicar naquela vez. Que é isso que eu estava a explicar. Por isso é que tem que estar atento, controlar. Tem que estar sempre atento. Em 5 dias, fazer controle, se está a contar mesmo. Sempre tem que ter paciência, porque muitos deixam assim, é para estar a contar, fica assim, acabou, não quero saber. Não pode ser assim, porque muitos. Eu vivi isso aqui. Um conhecido meu deu entrada, deixou assim, depois de acho que 1 ou 2 meses, quando foi fazer a consulta, aquilo estava parado. E isso trouxe trauma para ele. Então deve ser a nossa responsabilidade fazer o controle dos dias da contagem do work permit, do asilo. Então, esse é um conselho que eu posso dar. Controlar sempre, de dia, de noite, controlar até chegar a 150 dias. Quando chegar a 150 dias, podes aplicar. Mesmo que for... Quando chega a 150 dias, tens que aplicar mais. Deves aplicar agora o work permit. O período de contagem é de 150 dias. Depois de 150 dias, vais fazer a aplicação do work permit. Vais fazer a demanda do work permit na imigração. Porque o asilo é contado pelo tribunal. Isso é para todos os imigrantes ou para alguns e outros não? Isso é geral, para todo imigrante. Isso é geral. É diferente. Isso é para imigrantes, para pessoas que estão aqui, estão no processo de imigração. Isso não é para residente, porque o residente não tem work permit. O residente não tem work permit. Não tem work permit. Quem tem residência não tem work permit. Por exemplo, alguém que veio de Development não tem work permit. Com residência ele pode trabalhar. Por isso que há uma diferença. Há uma diferença entre residência e work permit. Com work permit trabalhas, também com residência podes trabalhar, mas a diferença é que o nosso work permit das pessoas que não têm documentação americana é um documento C8, C08. C08, o que é C08? C08 é um work permit para pessoas que estão no processo de imigração, estão no processo de legalização. Mas a residência não. A residência é um documento que o governo sabe que estão permanentes aqui durante X tempo. Nós não temos um período. É tudo separado. Tudo separado. Por isso que existem empresas que diferenciam. Eles escrevem, não, queremos trabalhadores com residência permanente. Não, queremos trabalhador normal. Por quê? Porque algumas empresas entendem que querem tanto trabalhadores, mas você se calhar não tem muito tempo para ficar no país. Se calhar você vai trabalhar 2, 3 meses e você vai fugir, ou você vai manter o país. Então eles não querem assim, eles querem um trabalhador que fica 5, 6 meses, ou 1 ano, 2, 3 anos. Então aqui tem empresa também que exige essas coisas. Exige, sim, a empresa que exige isso. Não, queremos trabalhador com residência permanente. Então, no tipo de documento que nós temos como work permit, não vamos se qualificar. Não temos como nos qualificar nesse tipo de trabalho. Então, essa diferença que nós temos, residente e para a pessoa que tem work permit normal, C08, a diferença. Ok. Mas na sua maioria, 80% não tem assim muita exigência, se é C8, 0C8 ou não tem muita exigência. Algumas empresas tem essa diferença, tem essa exigência. Não, deve ser alguém permanente. Porque alguém que tem residência é alguém que vive mesmo aqui. Mas nós estamos no processo de imigração, não temos a certeza se vais permanecer ou não. Mas tem esta documentação de 5 anos do work permit, que é para poder trabalhar. Para poder te facilitar. Sim. E quando sai o work permit, agora para ir procurar o trabalho, sem falar o inglês, é obrigatoriamente saber falar o inglês para procurar o trabalho, ou tens que ter alguém que sabe falar inglês que também vai te traduzir nos trabalhos? Como é que funciona? Bem, existem trabalhos com exigência do inglês, também tem outros trabalhos que não tem muita exigência. Por exemplo, temos trabalhos para warehouse. São trabalhos que não exigem muito inglês, só existem instruções. Não, para você fazer essa limpeza, vai fazer isso. Não tem muita exigência de inglês, são trabalhos de warehouse. Mas existem trabalhos também que exigem inglês. Por exemplo, pessoas que trabalham no Amazon. A Amazon não exige inglês. Só exige noção de inglês. Nós, por exemplo, consegue saudar, sabe o que é shift. Porque não tem muito contato com as pessoas. Sim, o trabalho que você vai fazer é só precisa de instruções, orientações. Então, você trabalha de warehouse. Por isso é que a maioria dos imigrantes, 95% dos imigrantes estão aqui. 90% trabalham na Amazon. Outros em outras empresas, 5% têm assim noção de inglês. Não precisam. A maioria trabalha na Amazon. Quer dizer que a maioria de nós, assim, imigrantes que viemos de Indiana-Magula, que não se interessamos em inglês para só trabalhar na Amazon? Não, isso depende do objetivo de cada um. Na sua maioria não falam inglês. Isso é sabido, todo mundo sabe. Na sua maioria não falam inglês. Só que alguns não falam, mas querem aprender. Alguns não falam, não estão interessados em aprender. Alguns já falam, já têm noção de inglês desde Angola para aqui. Então, o que acontece?
Para as pessoas que vieram, para os imigrantes, o conselho é, deve mesmo aprender inglês, porque o inglês é essencial. É essencial. Existem trabalhos que você vai fazer que se não saber inglês não tem como fazer. O trabalho está na posse, mas se você não saber inglês não tem como trabalhar. Então, aconselhável é entrarmos num college, aprender inglês. Por isso que eu disse na outra vez. Os 6 meses que é dado pelo governo à espera do work permit é os 6 meses que deve se aproveitar, fazer inglês. Não vai saber o inglês 100%, mas vai ter noção pelo menos. Consegues falar, consegues se comunicar. E isso é mais importante para os americanos. O americano, o que eu consigo entender desde que você ouve o que ele está te... Quer dizer, consegue seguir as instruções ou orientações que ele vai te explicar, então vai lhe facilitar. Agora, quando você não tem noção, você não sabe o que é come, go, coisas assim do dia a dia, então aquilo dificulta. Então, nós devemos ter noção em que nós viemos para viver. Então, se viemos para viver, então, devemos optar a cultura daqui. Aqui falam inglês. Você que não vai falar língua para sempre, não vai falar português para sempre. Vai falar português, às vezes em quando tem pessoal que falam português. A maioria que são americanos, falam inglês. Então, você deve se preocupar, falar o inglês. E o inglês... Mas para um pai de família que tem muita responsabilidade, tempo de aprender inglês, qual é o conselho que dá nessa pessoa assim? O que eu posso dizer é que a língua não tem idade. A língua não tem idade. Os pais falam, porque não, cabeça já muito aquilo, nada na macambo e bele, muito nangana tica clássica lá. Não. Isso aqui, para mim, eu digo que isso é errado. Isso é falta de interesse. A pessoa não pode dizer que não, tem muita coisa. Uma coisa a outra não tem nada a ver. A língua, então imaginemos que você não... tem muita coisa na cabeça, tudo bem, vou entender. Agora, como é que fica a tua comunicação quando você precisa de algo? Como é que fica? É mais uma diferença que você vai se procurar. Sim. E depois vai chegar um tempo, vai querer falar mal do país, enquanto o país não tem problema. Você que tem problema. Você que tem problema, não é o país. O país tem direção. Qual é a direção? Primeira coisa é a comunicação. Para a pessoa que tem facilidade de falar inglês, tem facilidade de bons empregos também. Devemos notar para isso. Esse setor é importante. É muito importante. Então você não fala inglês. Aqui fala-se inglês. De que forma você vai se comunicar com um aos outros? Vai ser difícil. Para todo momento, tradução. Imaginemos que você se candidatou num emprego. Um exemplo simples, $35 por hora ou 40. Mas este dinheiro, este emprego, você candidato, você tem uma entrevista. A empresa vai ligar tradutor para fazer entrevista ou se vai passar em inglês? É uma pergunta, deve-se saber. A empresa vai escolher quem sabe falar inglês. Sim, é isso aí. Então, isso aqui, nós devemos ter inteligente, devemos ser ignorantes, porque a pessoa não pode ser ignorante. Então, se nós falamos, aqui fala-se inglês, então você deve se dedicar a falar inglês. Não 100%, mas pelo menos 50% se tiver noção, isso facilita muito. Então, o conselho que eu posso dar, não importa a idade, se é pai de família ou não, deve mesmo aprender o inglês. O essencial é melhor. Vai facilitar pelo menos muito. Ouvir algumas coisas também. Deve ouvir. O mais importante é ouvir falar. Primeira coisa é ouvir falar. Escrever e ler, se calhar são coisas que vai fazer mais tarde. Mas de que você consegue ouvir inglês muito bem e consegues falar, é uma das coisas mais importantes. Então, esse é um conselho que eu posso dar para todo mundo, não importa a idade, se é pai ou mãe. Então, nós devemos nos responsabilizar, aprender o inglês. Vai facilitar muito. A oportunidade só vai abrir, como dizem em Angola, as portas só abrem, se calhar com licenciatura. Aqui também, algumas oportunidades vai abrir se tiver inglês. Mas, tipo, para estudar com papelada, tipo alguém que tipo terminou médio na banda e veio aqui, ou se calhar alguém que chegou aqui não tem certificado de médio, mas quer estudar, para estudar nos jovens assim, para fazer mesmo formação acadêmica. Tem outros que só terminaram médio, tem outros que já estavam na universidade, primeiro ano, segundo ano, tem outros também que não terminaram médio, mas têm vontade de estudar, querem estudar. Como é que é o processo até para entrar na escola aqui? É muito simples. Estados Unidos é um país, é mesmo o melhor país do mundo. Okay. Quer dizer, existem políticas de estudo. Eles conseguem entender que aqui haverá sempre pessoas que estudaram, se calhar perderam seus documentos. Há pessoas que não terminaram de estudar, veio aqui, então se calhar a pessoa tem vontade de estudar. Então, cada college ou escolas, ou então o Ministério da Educação daqui, tem políticas para isso. Imaginemos que eu parei na 12ª classe, mas não recebi certificado. Sim. Mas eu vim aqui nos Estados Unidos, mas quero estudar.
existe um programa para isso, independentemente da idade. Se for maior da idade, isso chama-se estudo para adultos. Também existe estudo para menor de idade. Então, você é dado um teste, será dado um teste, depois deste teste, eles vão saber em que classe ou então em que nível vai ser colocado. Imaginemos que eu quero fazer college. Por exemplo, tenho 25 anos, quero fazer logo college. Para fazer college, eu tenho que ter GD. GD é o quê? Eu tenho que ter, pelo menos, o ensino médio para se qualificar para college. College é faculdade. O college é tipo faculdade. E você tem que ter GD, que é Sim. tipo ensino médio para poder entrar na faculdade. Sim,